Bom dia, graça e paz. Ótimo. Feriadão prolongado, né? Mas os irmãos estão aqui para adorar ao Senhor. O Tiago foi muito feliz, o presbítero Tiago, em falar sobre adoração. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Adorar a Deus. O homem foi criado para adorar a Deus. É prioridade na nossa vida a adoração. É prioridade. Prioridade. Acima de qualquer coisa é a adoração. Nós somos almas que, uma vez salvas, não morrem mais, adorarão eternamente ao Senhor. Eternamente. É maravilhoso. Às vezes nós temos uma concepção de que nós ficaremos ali só paradinhos cantando, né? Mas não é isso. É adoração em todos os momentos da nossa vida, aqui e na eternidade. É adoração. E falando em adoração, o tema da nossa aula hoje é Ele dará testemunho. E como introdução, eu vou pedir gentilmente, se possível 3, nós temos que ser breve, mas se possível 3 pessoas para dar um testemunho, dar o testemunho de como foi a sua conversão. Breve. Se não tiver 3, 2, se não tiver 2, 1, se tiver 4 também, nós vamos até pensar no caso. Mas seria interessante para nós abordarmos o tema da aula. Testemunho. Ele dará testemunho. Aí eu pergunto, quem quer comentar um pouquinho de como foi a sua conversão, como se deu o seu encontro com Cristo? Algo precioso, algo maravilhoso. Uns, enquanto vocês pensam aí, acho que eu sei que vocês estão pensando, nossa, eu vou falar. Eu não quero falar. Eu vou dizer assim, né, que é uma mudança de vida, é algo tremendo que acontece conosco quando temos um genuíno encontro com Cristo. É assim, algo sobrenatural, é surreal. Jesus Cristo falou para Nicodemos, lá em João 3, que importa-vos nascer de novo. Nós nascemos de novo. Nós somos adotados, nós recebemos uma família, nós recebemos um novo nome, nós recebemos direitos do nosso Rei, do nosso Deus. Nós gozamos dos privilégios de sermos filhos de Deus, filhos. Sabe os privilégios que você desfrutou de ser filho do seu pai e da sua mãe? Parece óbvio isso, mas não é. Você só é filho do seu pai e da sua mãe. O seu amigo não é. Então, o que parece às vezes óbvio, não é tão óbvio. Então, os privilégios, né, que eles tiveram, você não teve. E os que você teve e tem, eles não têm ou não tiveram. Por conta de você ter nascido naquela família. O sobrenome que você recebeu. Né? A fisionomia que você recebeu. A fisionomia. Quando você olha no espelho durante os seus dias de vida que Deus nos dá para estarmos na presença dEle, e nós olhamos no espelho e vemos o tempo passando. O tempo passando. Vemos nossa fisionomia mudar aos poucos. Mas nós gozamos do privilégio de sermos filhos de Deus por adoção. É maravilhoso, é tremendo. A nossa história nunca mais será a mesma. Nunca mais. Nunca mais. Ser nova criatura, filho de Deus, sair das trevas, passar para o reino da maravilhosa luz, da graça do Senhor. É tanto benefício, são tantas bênçãos que às vezes nós nos pegamos ali fazendo alguma coisa, uma tarefa no dia e os nossos olhos se enchem de lágrimas, de tanta alegria que nós ficamos quando nós pensamos e consideramos nessas coisas preciosas, preciosas. A ressurreição de Cristo nos livrou do poder da morte. Não é pouca coisa. Nós estamos condenados à morte eterna. E a ressurreição de Cristo nos livrou dessa condenação da morte eterna. Então, tudo isso é um pouco da salvação. E nós poderíamos ficar aqui por muito tempo, falando sobre salvação. Quem se habilita? Dar testemunho? O irmão Juarez. Tem
Vai ser rápido. Fico insistindo, né? Então, bom dia. Eu participei a primeira vez dessa igreja aqui, eu tinha 13 anos, a gente tinha vindo do Espírito Santo, minha família não era crente. Minha mãe, ela começou a vir na igreja e se converteu e obrigava a gente a vir na igreja. Aí eu vinha na igreja, eu não gostava de vir na igreja. E o presbítero me chamou a atenção uma vez aqui fora, porque eu estava com a camisa aberta. Eu falava, nem sou da igreja, o cara está me chamando a atenção. Eu odiava vir na igreja e vinha obrigado. Mas como tinha no salão social uma mesa de ping-pong e o pessoal jogava futebol aqui na quadra da Vila Varela, eu continuei vindo na igreja. Aí, aos 17 anos, teve uma pregação e tinha apelo. Aí chamaram na frente, aí eu participei 2 anos sério da igreja. 2 anos. Eu me tornei membro dessa igreja. Depois eu me desviei e fiquei 30 anos fora. 30 anos, uma vida miserável. O pecado foi ligando a outro pecado. Eu tive uma vida miserável de pecado. De bebida eu era viciado, alcoólatra e viciado em cigarro. Uma vida miserável. E aí eu vi que eu ia morrer e ia para o inferno. Eu comecei a vir na igreja e eu falo para o Douglas, continue cantando. Toda vez que eu vim aqui eu chorava, porque eu sentia falta. Entendeu? Então, assim, eu incentivo ao trabalho do Douglas, que é muito bom, toda a equipe de louvor, estou falando Douglas, mas toda a equipe de louvor, que eu vim aqui, eu chorava. Então, eu comecei a falar assim, Senhor, eu clamava de joelho, Senhor, salva a minha alma, porque eu estou indo para o inferno. Aí eu vim aqui pedir ajuda para o pastor Silas, ele falou, Jair, você pode continuar vindo, mas você não pode participar, você é viciado. E aí a gente vai tratando você, mas mesmo assim eu desviei de novo. Aí eu vim com o Jonatas também, ele me deu discipulados, eu ia insistindo. E aí nada disso funcionou, entendeu? Um dia, minha família continuou vindo na igreja, minha esposa continuou vindo, e eu vinha de vez em quando. Aí um dia o pastor Renê saiu atrás de mim e perguntou se ele podia me discipular, e ele me discipulou. E eu fui liberto do vício do cigarro, do vício da bebida. Estou 7 anos na igreja e fui transformado. Minha vida foi transformada totalmente. Hoje eu tenho orgulho de vir na igreja. Hoje eu valorizo a escola dominical, o culto, porque eu sei que um sofrimento miserável, você tem uma vida miserável. Hoje eu tenho orgulho de estar aqui. Então, eu conto esse testemunho, não é com orgulho das coisas que eu fiz, porque, para mim, tem sentido isso aqui, entendeu? É vida eterna. Então, nós não podemos, por causa de uma coisa ou outra, deixar de cultuar a Deus. Hoje, a vida continua, e a vida é arrependimento e fé, entendeu? Eu ainda tenho deficiências, ainda falho às vezes, mas eu falo, não, eu vou insistir em orar, em ler a Bíblia, em vir na igreja, eu vou insistir. Porque minha vida foi transformada. Sem contar que eu fui curado de uma doença praticamente incurável, que como se diz, pancreatite. Eu estava com um cisto de 15 centímetros e fiquei internado mais de 10 vezes. Na última vez foi 40 dias internado sem comer e sem beber nada. Só comendo por via venal. E aí, eu tomando transfusões e transfusões de sangue, anêmico. Então, Deus me curou, me livrou de morrer na cirurgia, porque não tinha condições, porque estava muito anêmico. Me livrou de morrer. E também o meu pâncreas, e foi curado o meu pâncreas, porque eu operei, tive que operar. Só que aí eu ia ficar com problema no pâncreas o resto da vida. Só que, depois dos irmãos aqui orar por mim, minha família orar por mim, eu orar, entregar minha vida a Deus, eu fui curado do pâncreas também, não tenho mais nada. Então, já tirei vários exames, ressonância e tudo mais, e fui curado totalmente. Meu pâncreas é como se fosse nudo, se nada tivesse acontecido. Mas eu creio que a transformação maior foi a minha mente, entendeu? Hoje eu tenho uma vida diferente, hoje eu penso diferente. Hoje, todo dia eu acordo, leio a Bíblia, oro, e todo dia é uma luta. Então, minha vida foi transformada. Eu vivia em bar, eu vivia fumando o dia inteiro, fumava 2 maços de cigarro por dia, então minha vida foi totalmente transformada. Hoje eu tenho orgulho de ser cristão, de vir aqui participar. Então é esse o testemunho que eu tenho, e dou glória a Deus por ter sido transformado totalmente.
Aí eu continuo essa luta, né? Até o fim, até... E quando eu estava internado também, só mais um detalhe. Quando eu estava internado, eu não tinha medo de morrer, porque toda vez que eu ia tomar anestesia geral, eu já orava a Deus: Senhor, perdoa os meus pecados, e se eu viver, que eu viva para a Tua glória. Então eu estava lá no hospital, quase morrendo, e sabia que eu ia morrer, porque eu estava vomitando sangue e defecando sangue, mas eu não tinha medo de morrer. Então essa é a segurança que Jesus traz, da vida eterna. Então esse é o testemunho que eu tenho para os irmãos. Não tenho vergonha, assim, eu tenho vergonha da vida que eu tive, mas não tenho vergonha de encarar agora, de estar aqui, entendeu? E motivar os irmãos a continuar firme no caminho que é Jesus. Amém. Isso alegra o coração, né? Isso nos anima e conforta realmente seguir a Cristo, né? Então, mudança de vida, metanoia, mudança de pensamento. Isso acontece conosco. Você não é mais a mesma pessoa. O cristão é nova criatura, ele é transformado. Ele não se orgulha no passado. Ele se alegra no presente e tem esperança no futuro. Isso muda totalmente a nossa perspectiva. E isso não é algo combinado. Não foi algo assim, ó. Não, isso é resultado de oração. Por que eu estou dizendo isso nesse momento? É resultado de oração. Quando preparava a aula, Senhor, dirija o momento do nosso coração, o momento do nosso estudo, dirija, Senhor, as palavras, conduza a aula, que a aula seja, que os irmãos sejam edificados apesar do instrumento, e haja sobre nós e em nós e por nós, né? Para a Tua própria glória. Então, esse momento é um momento maravilhoso de ouvir o que Cristo faz conosco, né? Alguém mais? Tranquilo, outro dia eu pego outra pessoa, hein? Eu não vou insistir, mas louvado seja Deus pela sua vida, uma bênção, Juarez. Eu ia dizer que muitos de nós, é possível que nós não saibamos o dia ou a hora, o exato momento, como o irmão descreveu. Tem pessoas que nasceram no seio da igreja e se mantiveram no seio da igreja e não têm assim clareza do dia e da hora da sua salvação, desse encontro com Cristo. Talvez eu aborde um pouquinho disso na aula, por questão da criança ser salva, né? Então, desde a terra infância é ensinado o Evangelho para ela, e o Espírito Santo vai lá e liga a chavinha, né? Transforma o coração dela, ela ouve a palavra e ela crê desde pequenininho. Então ela não sabe exatamente o momento. Outros já tiveram um encontro marcado na sua história, um momento assim genuíno em que você tem o flash na sua mente, na sua memória, de como aconteceu, quando aconteceu, quem estava perto, né? Clareza dos fatos. Então, isso acontece de maneira individual e pessoal diferente, né, em cada um. Aí, nós então falaremos sobre o testemunho. Pode passar. Este é o testemunho a quem os cristãos adoram, o Jeová Trino. O testemunho dele é um testemunho de quem os cristãos adoram. Tem totalmente tudo a ver com o que nós queremos tratar. O coração da fé cristã em Deus é o mistério revelado da Trindade. Trinitas. Nós ouvimos falar Trinitas porque tem uma escola, né, e uma editora, Trinitas. Então, esse nome ficou mais comum. Em latim significa composição de três. Trinitas, composição de três. O cristianismo repousa na doutrina da Trinitas. Aí alguém poderia dizer, então será que eles estão utilizando o nome de Deus em vão? Não. Trinitas não é utilizar o nome de Deus em vão, quando você não se refere a Deus. Então a composição trina, a tripersonalidade de Deus. Aí a importância de nós recitarmos muitas vezes o credo. O credo é um resumo da nossa fé, um resumo histórico da nossa fé, daquilo que nós cremos de maneira coletiva. O irmão Juarez, ele falou da fé e os acontecimentos pessoais da vida dele. Quando a igreja, então, fala, o objetivo nosso não é defender necessariamente na aula os credos históricos,
mas é dar também mais um parecer, porque nós utilizávamos há poucos dias o credo, sempre no culto. Não há dificuldade nenhuma nisso. Expressar a sua fé. É o que ele fez aqui. Ele expressou a fé. Mas ele não usou o credo. Ele utilizou as palavras daquilo que aconteceu com ele. Como se deu o processo da conversão. Né? Aí, então, recitar o credo nos ajuda, então, a reforçar a nossa fé. Nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, creio no seu único Filho, né? E também creio no Espírito Santo. Então, nos credos, nós recitamos a Trindade. É isso que eu estou apontando no credo, tá bom? Eu estou falando sobre isso. Então, se você abrir sua Bíblia, você vai ver que no comecinho de cada oração, propositivamente, os credos, para resumir a fé cristã, eles começam, então, cada parágrafo com uma pessoa da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E depois ele fala sobre nós. Sobre nós, um pouquinho, né? Que eu creio também que morremos, nós ressuscitaremos, creio na igreja, creio na vida eterna, né? Eu creio em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e creio também naquilo que acontecerá comigo. Ele é dessa forma, ele é construído dessa forma. A maioria deles tem essa característica. E eu vou pular esse slide, deixa por favor aí que eu vou ter que voltar nele, e eu quero só fazer uma abertura aqui de um parêntese. Deixa eu ver aqui, ele é um pouquinho longo, o que nós recitamos aqui, ele é um pouco curto, mas para ajudar a entender o que nós queremos trabalhar na aula, talvez, não sei se eu vou ler ele todo, mas é interessante que nós saibamos alguma coisa de outros credos. Um credo diz assim: todo aquele que quiser ser salvo é necessário, acima de tudo, que sustente a fé universal, a qual, a menos que cada um preserve perfeita e inviolável, certamente perecerá para sempre. Mas a fé universal é esta, que adoremos o único Deus em trindade, e a trindade em unidade, não confundindo as pessoas, nem dividindo a substância, porque a pessoa do Pai é uma, a do Filho é outra, a do Espírito Santo é outra. Por que eu faço questão de falar sobre isso? Porque nós falaremos sobre consciência e pessoa. Consciência e pessoa. Se nós perguntarmos assim, o que é uma pessoa, nós talvez saberemos responder. Mas nós precisamos de alguma definição. Aí, continuando aqui. Mas no Pai, no Filho e no Espírito Santo, há uma mesma divindade, igual em glória, coeterna em majestade. O que o Pai é, o mesmo é o Filho e o Espírito Santo. O Pai não é criado, o Filho não é criado, o Espírito Santo não é criado. O Pai é ilimitado, o Filho é ilimitado, o Espírito Santo é ilimitado. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. Contudo, não há três eternos, mas um eterno. Portanto, não há três seres não criados, nem três ilimitados, mas um não criado e um ilimitado. Do mesmo modo, o Pai é onipotente, o Filho é onipotente, o Espírito é onipotente. Contudo, não há três onipotentes, mas um só onipotente. Assim, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Contudo, não há três deuses, mas há um só Deus. Portanto, o Pai é Senhor, o Filho é o Senhor e o Espírito é o Senhor. Contudo, Contudo, não há três senhores, mas um só Senhor. Porque assim como, compelidos pela verdade cristã, a confessar cada pessoa separadamente como Deus, o Senhor e Senhor, assim também somos proibidos pela religião universal de dizer que há três deuses ou três senhores. O Pai não foi feito de ninguém, nem criado, nem gerado. O Filho procede do Pai somente, não feito, nem criado,
mas gerado. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho, não feito, nem criado, nem gerado, mas procedente. Portanto, há um só Pai, não três pais. Um Filho, não três filhos. Um Espírito Santo, não três Espíritos Santos. E nessa trindade, nenhum é primeiro ou último, nenhum é maior ou menor. Mas todas as três pessoas são coeternas, coiguais entre si. De modo que em tudo o que foi dito acima, tanto a unidade da trindade como a trindade em unidade deve ser cultuada. Eu paro por aqui. Tem mais um pouquinho. Esse é um credo. Falar da trindade. Falar da trindade. Ela é simples, ela é complexa. Ela é simples. Quando você diz, eu creio num só Deus, trino. Mas ela é complexa. Isso gerou muita apostasia, muita heresia nos primeiros séculos. Isso custou vida de pessoas discutindo sobre o conhecimento de Deus. O que nós fazemos aqui é estudar sobre o conhecimento de Deus. O livro que nós estudamos não abarca tudo, mas ele é um pouquinho daquilo que é conhecimento de Deus extraído das Escrituras. Extraído das Escrituras. Então, eu voltarei. Vê como o nosso credo é resumido? Eu não li todo, mas é profundo. Nos dá também uma clareza, um pouco mais de clareza, para entender a complexidade e, ao mesmo tempo, a simplicidade do nosso Deus. Porque, pela fé que você crê, não é pelo muito saber em si, é pela fé. Agora, a fé é o quê? A fé é um dom de Deus. O próprio Deus coloca no seu coração o entendimento para saber quem é Ele. Quem é Ele. Aí, pode passar. Nós, então, estudaremos um pouquinho sobre, um pouquinho mesmo sobre a terceira pessoa da Trindade. Na aula passada, o presbítero Eduardo, ele trabalhou um pouco sobre Cristo. Vocês estão lembrados? Foi um pouquinho de discussão sobre a dupla natureza, né? Ou a natureza de Cristo. Natureza de Cristo. Cristo homem e Cristo Deus, né? Na mesma pessoa. Mas eu creio que é importante para que nós, então, saibamos, depois que nós lemos esse texto, é importante nós sabermos um pouquinho de onde nós estamos pisando. Então, entender um pouquinho do conceito nos ajuda a entender um pouco adiante. Mas, antes disso, nós vamos ver a terceira pessoa, a promessa, né? Lá em João. Alguém pode abrir, por favor, e ler? João se preocupa em relatar as palavras de Jesus, que explicava aos discípulos que iria, mas enviaria outro Consolador. João 14:16. Pode ler? Sim. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Ok. Olha só que interessante um momento, vale observar um pouquinho. O que estava acontecendo ali quando Jesus diz isso para eles? Então, depois ali de um período de ministério, Jesus agora preparava os discípulos para a sua morte e também para a sua partida, morte e ressurreição e a sua ascensão, a sua partida. Eles estavam, então, apegados a Jesus. Existe muito disso na vida da igreja, de nós, às vezes, apegarmos uns aos outros e sentimos saudades quando nós não vemos aquela pessoa mais naquele banco. Aquela pessoa que nos discipulou, nós guardaremos saudade no nosso coração. Ou talvez aquele pastor que falou mais, ou esteve mais próximo, ou falou mais perto conosco, então nós acabamos tendo uma afinidade pelo trabalho que ele fez, pela atenção que ele nos deu e tudo mais. Os discípulos, então, se apegaram a Jesus, eles andavam com ele o tempo todo, não é? E Jesus, então, consolando e confortando, instruindo aqueles discípulos. Se você olhar aí no versículo de número 1 do capítulo 14, dá uma olhada aí, olha só que interessante.
Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Eu vou preparar lugar para vocês, vocês podem ficar tranquilos. Imagina os discípulos ouvindo aquilo ali. Né? O mestre vai cuidar da gente, ele não nos abandonará, ele não nos deixará. Ele vai preparar morada para nós. E quando eu for e vos preparar, ele vai dizer, né? Preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, porque onde eu estou, estejais vós também. São palavras de consolo. São palavras que Jesus, então, fala para eles ali, consolando o coração, preparando-os para, então, aquilo que viria, para aquilo que aconteceria. E, ao mesmo tempo, ele está dizendo aqui, que nós lemos no versículo 14, que a irmã leu, que ele iria, mas que ele faria o quê? Enviaria um consolador. Eu não vou deixar vocês abandonados. Eu vou preparar a morada, mas eu vou enviar outro. E aqui, vocês sabem muito bem sobre isso, que aqui a palavra no original, ela tem, a mesma palavra ela tem dois significados. Ela tem um significado de hétero e tem um outro significado de igual. Hétero é diferente. Então a palavra lá é halos. A palavra halos, que é o outro. O ponto aqui é o outro. Eu mandarei um outro igual a mim, da mesma substância. Mesma substância, igual. Daqui a pouco nós falaremos um pouquinho sobre essa questão que define. Então, ele vai dizer, né? Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco. Então, esse outro Consolador que Jesus prometeu aos discípulos, aconteceu. E esse Consolador é o que habilitou o nosso irmão e todos os demais que creem em Cristo, esse Consolador que Jesus prometeu aqui, ele que nos habilitou por meio da palavra a ouvir a Cristo. Foi ele, foi o mesmo que Jesus enviou. Continuando um pouquinho, próximo. Então, ele denota uma pessoa, e uma pessoa extraordinária, também um consolador. E aqui, ele vai dizer, né? Pode passar, ele cuidará de vocês, era o que Cristo estava dizendo, da mesma maneira que eu tenho cuidado de vocês, verdadeiramente, uma pessoa extraordinária. Olha aqui nos dois últimos slides, repetiu a palavra pessoa. Pessoa. E aí nós precisamos entender um pouquinho sobre pessoa. Pessoa tem consciência. E pessoa tem autoconsciência. Pessoa tem consciência e pessoa tem autoconsciência. Cada um sabe de si. Já ouviram isso? Nós, seres humanos, temos autoconsciência. E aí, vamos correr um pouquinho sobre isso. Então, consciência pode se referir a uma variedade de conceitos, como a capacidade de estar ciente. Sabe quando você tem ciência das coisas? Ou alguém te dá uma informação? Você tem ciência. Então, estar ciente da própria existência, emoções e pensamentos, também é entendida como o conhecimento moral sobre certo e errado. A percepção de si mesmo e do ambiente e da capacidade de raciocinar e discernir. Olha que interessante, eu coloquei até no slide, acho que no próximo slide. Deixa eu ver se está. Lá em casa, tem 2 cachorrinhas, quem já foi lá sabe. Quando entra ali no quintal do lado direito, a Lúcia prendeu elas lá e elas ficam por ali, e ali dá a comida, a água e depois solta, e elas correm pelo quintal e tudo mais. E é interessante que quando tem um inseto lá, elas ficam latindo. Quando um passarinho pousa, eles fazem ninho,
eu plantei um pé de uva, então, no tempo do verão, agora, das chuvas, cresce muita folha. E aí, o que acontece? Os passarinhos vêm e fazem ninhos. E eles ficam incomodados ali, vendo o passarinho e ficam latindo. Elas são muito predadoras. Quando elas ficam soltas, nós ficamos preocupados porque elas matam todos os insetos. Tem uns lagartinhos lá do lado, os lagartinhos entram no quintal, elas matam. Tudo que tem, ela caça. Se tiver um rato, ela caça. Caça porque já pegou vários, no quintal tem. Quintal tem. Então, eles passam, né? Mas olha que interessante, elas não têm consciência. Quando nós chegamos, abre o portão, elas ficam latindo. Só falta falar. É impressionante. Tem até seres humanos hoje que tratam os animais como se fosse outro ser humano. Mas eles não falam. Eles latem. Eles não têm consciência. Eles não têm autoconsciência. Eles não sabem quem são eles. Eles não sabem quem são eles. Eles têm ciência ali do ambiente, porque eles veem o movimento, eles são predadores, eles reclamam na hora da comida, se ficarem com fome, eles interagem conosco. Parece que falam. Você ensina, eles sentam, mas eles não têm autoconsciência, eles não sabem quem são, eles não sabem quem são os pais deles, a geração deles, de onde eles vieram, eles não sabem nada disso, porque eles não têm autoconsciência. Nós temos autoconsciência, sabemos quem somos, de onde vimos, para onde vamos. Então, nós somos pessoas. Nós temos autoconsciência e consciência, e temos também ciência das coisas. Então, isso difere bastante os animais. Outro conceito, para construirmos aí, tá bom? O que é importante para nós sabermos, porque nós falamos muito sobre Trindade, sobre as pessoas, mas então, ok, uma informação boa nós temos. Pessoas têm autoconsciência. Ciência e autoconsciência. Consideramos então agora esses dois termos aí, o termo natureza, no grego, termo physis, natureza, e o termo essência. Natureza e essência, eles têm o mesmo sentido, o mesmo significado. Mesma significação. Ou seja, o que é essencial para o objeto ser e existir. Nossa, está meio complicado. Aí, nós pegamos o exemplo. O que é essencial de alguma coisa? O que é essencial? Então, por exemplo, uma cadeira. Usar uma cadeira, poderia ser um banco, não é? Poderia ser tantos outros objetos que vocês quiserem, mas uma cadeira. Quando fala uma cadeira, você logo pensa que ela tem, você pensa que ela tem 4 pés, não é? Agora, a sua cadeira, a cadeira que você está vendo agora, ela tem 4 pés? Pode ser que tenha. Porque você tem um conhecimento pré-existente de uma cadeira de 4 pés. Você já sabe que tem cadeira, a maioria das cadeiras tem 4 pés. Aí, imagina a sua cadeira, ela tem estofado ou não? E se ela tem estofado, ela tem uma cor. E se ela tem uma cor, ela tem um encosto, normalmente ela tem um encosto. Porque se ela não tivesse esse encosto das costas, ela seria um banquinho. Mas essa cadeira poderia ter 4 pés ou 3 pés. Ela não deixaria de ser cadeira. Por quê? Enquanto ela tiver as funções essenciais, aquilo que é essencial para ser cadeira, ela será uma cadeira. Mas se ela for isso aqui, ela não é cadeira. Porque isso nós conhecemos como o quê? Um banco. Então, aquilo que difere uma cadeira dos outros objetos, ela pode ser amarela, preta, azul ou vermelha, não importa. Ela continuará sendo cadeira. Aquilo que é essencial para ser uma cadeira. Então, natureza é o que é essencial. Tudo bem? Natureza é o que é essencial. Vou pegar mais um exemplo. Imaginem vocês um círculo. Um círculo. Esse círculo, ele é um arco fechado, ou uma circunferência. Eu nunca vi um índio, numa foto de um índio, caçando com um arco fechado. Uma circunferência fechada. Ele caça sempre com um arco, um pedaço de uma circunferência, um arco cortado.
E aí ele coloca ali, né, a corda e a flecha. Não é uma fechada. Então a circunferência é um arco fechado. Agora, um arco, ele pode ser qualquer pedaço dessa circunferência. O que é essencial para ser, então, uma circunferência? Tem que ser fechada. Porque se ela for aberta, ela é um arco, não é uma circunferência. O nome especial para ela é circunferência. O que é essencial para ser um triângulo? 3 lados. Ele é obrigado a ter 3 lados iguais? Não, ele pode ter 3 lados diferentes. Ele pode ter 2 iguais e um diferente. Ele será triângulo. Ele pode ser pequenininho, médio ou grande. Ele é triângulo, ele tem 3 lados. Ele é um equilátero de 3 lados. Ele é um triângulo. O que é a essência dele? 3 lados. É essencial. Se ele tivesse 4, ele seria um retângulo. Um equilátero de 4 lados. Ou um quadrado, obrigado. E aí o quadrado é um nome especial do retângulo. Que aí ele tem 4 lados iguais, exatamente. Quando ele é um retângulo, é um equilátero, né? Tem 4 lados iguais, aí ele chama o nome especial de quadrado. Assim, isso aí, obrigado. Muito bem observado. E aí, o que é essencial? Está claro? Tudo bem? Ok. O essencial é aquilo que não pode deixar de existir para aquilo ser o que é. Aí eu vou ter que a filosofia, mas eu expliquei o que é. Acho que já ajudou. Tudo bem? Posso prosseguir? Aí, voltando lá, deixa eu ir mais um pouquinho aqui, acho que talvez já vai nos ajudar a compreender um pouco melhor. Próximo slide, então. Pessoa. Nós falamos sobre pessoa, nós estamos construindo aqui um raciocínio para entender a pessoa. A pessoa. A pessoa, a terceira pessoa da Trindade. Precisa de tudo isso? Nos ajuda. Nos ajuda. Eu acho que nos ajuda. A definir conceitos nos ajuda a entender um pouco melhor. Então, quantos eus há na Trindade? Quantos eus há na Trindade? Acho que a resposta está ali, eu devia não ter colocado. Quantos eus há na Trindade? Travou? Quantas pessoas há na Trindade? Então são 3 eus. O que é uma pessoa? Uma pessoa é alguém que tem autoconsciência. Existem 3 autoconsciências na Trindade. 3 pessoas. Tudo bem? Passar. Não façam pergunta difícil. Aí, ok. Quantas pessoas há na Trindade? Então, 3. O Filho diz, eu amo o Pai. Está na Bíblia? O Filho disse, eu amo o Pai? Sim. Vocês estão lembrados também quando o Pai disse assim, este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer? Vocês lembram desse texto? Então, quando o Filho foi batizado por João, né? Aí ele disse, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. E o Filho disse, eu amo meu Pai. E o Filho disse para Filipe pergunta para ele, mestre, né, quem tu és, de fato? Não, mostra-nos o Pai. Aí Filipe fala para ele, Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e você não sabe quem é o Pai, que vê a mim e vê o Pai. São a mesma pessoa? Não, é o mesmo Deus, que subsiste em 3 pessoas, tem 3 autoconsciências. Caminhando mais um pouquinho. Então, este é o meu Filho amado. E os 2 referem-se ao Espírito. Ele, os 2 falam ele. O Espírito também é uma pessoa. Portanto, são 3 eus. 3 eus. São 3 pessoas distintas. São 3 autoconsciências. Por exemplo, em casa, tem 2, aí eu já falei sobre isso, que eu falei primeiro o exemplo, aí agora eu acho que ficaria melhor. Pode pular. Que eu falei dos animaizinhos que não têm consciência, né? Para exemplificar. Então, autoconsciência, uma definição simples, diz assim, consciência que reflete sobre si próprio. Assim, em outras palavras, eu sei quem eu sou, tá bom? Eu falo às vezes também assim, eu não consigo me livrar de mim mesmo, na onde eu vou, eu estou. Isso é consciência de si próprio. Sobre, então, a sua condição e sobre os seus processos. Autoconsciência é a capacidade de ter clareza sobre os seus próprios pensamentos, sentimentos, comportamentos, pontos fortes e fracos e como eles afetam em si aos outros, a si próprio e aos outros. Então, isso significa que as 3 pessoas da Trindade têm autoconsciência de si próprio, sabem quem são. São 3 eus,
na Trindade. Portanto, essa autoconsciência define o que é pessoa. O que é pessoa. 3 pessoas com natureza, pois são da mesma substância. O Jesus disse lá em João 14, que nós lemos, né? É que eu irei e enviarei, halos, outra pessoa de mesma substância, outro Deus. Igualzinho a mim. Outro Deus no sentido de outro, igual a mim. Eu vou tirar outro Deus, né? O Consolador, que é um Deus como eu sou. Corrigindo. Um Deus como eu sou. Eu enviarei. Eu disse outro porque é outra pessoa. Tá? Então, eu enviarei o Consolador. Igual a mim. Vocês terão um ser igual a mim. Jesus disse para ele. Né? Lá que nós vimos no texto. Aí, alguém pode abrir lá João 14, 17 e 26. O que diz aí? É a continuação do texto, né, que a Ilza leu. João 14, 17 e 26? Isso. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê. Ok, 20. Nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O 26. Isso. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Ok, olha só que promessa gloriosa. Eu enviarei um que fará lembrar de todas as coisas. Quando nós temos um encontro genuíno com Cristo, quem traz o entendimento para que nós possamos lembrar todas as coisas, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Ele que revela o Redentor. Ele que revela o Salvador. É o Espírito Santo que ilumina o entendimento. Por isso que tanto nós oramos no culto. Ilumina o nosso entendimento para que conheçamos mais do Senhor. É a ação do Espírito Santo em nossa vida. E aí o Espírito Santo também, eu vou passar esse slide um pouco mais rápido, que já é um texto bem conhecido, quando ele está presente na criação, né? Deus disse, o verbo é Cristo, e o Espírito de Deus, lá em Gênesis, o capítulo 1 vai dizer que o Espírito do Senhor pairava por sobre a face da terra, então ali nós vemos a Trindade. Depois, o Salmo, os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército dele, Salmo 33:6, a mesma ideia de criação. Pode passar. O Evangelho, conforme nós já vimos, o Evangelho de João mostra como Cristo relacionava a sua missão, a missão do Espírito com a vontade e o propósito do Pai. Ou seja, a missão do Espírito é revelar, iluminar o entendimento, mas é revelar também. Mais para frente nós veremos a missão do Espírito revelador. Num lugar é o Pai, né, que enviará o Espírito, como era o Pai que envia o Filho. Isso está lá em João 5, 23. O Pai enviará o Espírito, diz o Senhor, nós lemos isso no credo. E podemos comprovar no texto bíblico. Então, no meu nome, isto como comissário de Cristo, fazendo a vontade de Cristo e agindo como o seu representante com autoridade, que é o que nós lemos por último versículo que a Camila leu. Tudo bem? Pode seguir? Oi. Boa pergunta. No Antigo Testamento, a aparição dele era muito específica, e ele trabalhou muito mais no povo de Israel. O presbítero Tiago leu um texto muito interessante na hora que ele leu aqui, que nós lemos, né? E eu pensava sobre isso, que o Evangelho, qual é o Salmo 96, foi?
que o evangelho, ele era prioritariamente para o povo de Israel. Quando Deus chamou Abraão, Isaac e Jacó, chamou então os hebreus, e nós vemos na história do Antigo Testamento, na história da redenção no Antigo Testamento, nos profetas, que a palavra ela estava muito mais, não era só para, mas ela estava muito mais em Israel. E qual era o papel de Israel? Nesse sentido, o papel de Israel é o papel da igreja hoje. Mudou do antigo para o novo, mas nesse sentido o papel é o mesmo. Israel deveria, então, o povo de Deus deveria, Salomão recebeu a glória, todo o conhecimento, né, que Deus deu a ele. E qual é a finalidade de tudo que ele recebeu? A finalidade era, rainha de Sabá chegou, os povos iam visitar Jerusalém, iam visitar, né, o templo, iam visitar Israel, e eles então iriam ver toda aquela glória que Deus havia então dado capacidade a Salomão para que fizesse tudo aquilo que ele fez e aquilo revelasse a Deus. E aí quando as pessoas viessem até Salomão, e aí Salomão diz assim, não, isso aqui tudo foi Deus que nos deu, é o nosso Deus, é o Deus de Israel, Deus de Abraão, Isaac e Jacó que nos deu tudo isso daqui. Estou falando do evangelho, da diferenciação. Alguns momentos você vai ver específico. Então, o evangelho ele estava centrado na pregação da palavra e na adoração, em que o povo de Israel era abençoado para, então, o evangelho sair dali para todas as nações vizinhas. As pessoas viriam até Jerusalém para conhecer a Deus. Então, nesse sentido, eu não estou falando da graça comum, estou falando no sentido especial, graça especial. Eles estavam mais centralizados, se assim podemos dizer, em Israel. A salvação estava muito mais centralizada para Israel. Os povos de fora, eles eram povos idólatras. E Israel, que Deus se revelou para eles, então eles poderiam adorar a Deus. Outro exemplo que eu quero dar, que aí isso aponta para a igreja hoje, mas a igreja hoje está espalhada, enquanto Israel estava concentrado. Então o evangelho funcionava assim, de dentro para fora. Hoje, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, o evangelho está em todo lugar, mas ainda tem cerca de 1.900 povos no mundo ainda para ser alcançado. Eu acho que se eu falei esse número, outro dia eu falei equivocadamente, eu fui procurar novamente, se não me falha a memória, são quase 2.000 povos para ser alcançado o evangelho. O Espírito Santo, então, iluminava o entendimento deles, mais específicos. Quando você vê o caso lá do Êxodo, para construir a arca, o Senhor, então, dotou de capacidade e de sabedoria como que era o nome deles? Oliabe, são dois, agora não me fugiu o nome deles, para que eles então confeccionassem as coisas para o templo, não é? Então, o Espírito Santo agia na graça comum em todo lugar, e muito mais específico no povo escolhido. Não é tão diferente hoje, no sentido geral. O Espírito Santo continua agindo num povo separado, só que esse povo separado não está juntinho, ele está espalhado. Deu para entender? Continua agindo, só no Israel de Deus. Perfeito, a igreja. Exatamente. Aí chama o evangelho centrípeta e centrífuga, que é o evangelho de dentro para fora, e agora é um evangelho espalhado por todos os povos. Então, é assim que está acontecendo, né? E nós vemos isso daí, de fato, acontecendo. Então, essa é a ação do Espírito Santo. E aí tem um erro que aconteceu com Israel. Eles adoraram os deuses, adoraram outros deuses. Deus fez o quê? Disciplinou, levou para cativo. Por quê? Qual eram as bênçãos que eles recebiam para fazer o quê com elas? Para proclamar o rei, o Redentor. E eles fizeram o quê? Quando Moisés, então, recebe aquela comissão, ele diz, então, para o povo, né?
quando entrares na terra que passas a possuires, não diga que foi a força do vosso braço que conquistou todas essas coisas, mas foi Deus quem te deu. Então, olha só o que aconteceu o movimento. As pessoas iam lá. O exemplo da rainha de Sabá. As pessoas iam até Israel ver. Que Deus grande que vocês têm e temível. Quem é? Esse povo tão pequeno. É só você olhar no sermão do monte, lá no sermão do monte não, lá ao pé do monte, Sinai, quando Deus disse para ele, vocês não são nada, vocês não têm assim, grande coisa não. Eu vos escolhi a vós outros, não foi vocês que escolheram a mim. Vocês não têm nada para oferecer. Eu escolhi vocês. E aí qual era a obrigação deles? Propagar o nome de Cristo. Então, falar do Evangelho é nosso dever. Se a igreja não falar do Evangelho hoje, olha só, Deus vai disciplinar a igreja. Não tem dúvida. Não tem dúvida. Ele fez isso com Israel. E aí a gente fica aqui confortável, como Pedro conversa com Jesus lá, Senhor, vamos fazer aqui uma tenda para nós e vamos ficar aqui no bem bom, está gostoso aqui, né? Aquela conversa com Jesus. E a igreja hoje ela quer viver muito assim, deitado eternamente em berço esplêndido. Não, o evangelho tem que sair das quatro paredes. Nós não fomos chamados só para cristão consumista, tem um tapete vermelho e você vê o boletim, qual é o cardápio que tem para hoje? Eu sento e me sirvam. Não, todos somos iguais, ninguém é melhor que ninguém. Então o evangelho aprendido aqui, ele vai ser cobrado lá fora. Aí vai vir em juízo, em vários aspectos, aí nós vamos olhar, eu saí um pouco, vocês me perdoem. Nós vamos olhar para o que está acontecendo, de tanta desgraça, de tanto assalto, de tanto carro blindado, de tantas casas que tem que colocar as suas cercas elétricas, isso é juízo, meus irmãos? Porque se aquele assaltante tivesse sido ensinado o evangelho, pregado, e ele tivesse sido convertido, ele não seria assaltante, é uma coisa meio lógica. Então a igreja tem que sair das quatro paredes e pregar lá para fora. Não é para ficar no conforto do ar-condicionado dentro da igreja, muitas não têm ar-condicionado, mas e sair e ser alimentado, que é uma bênção, e gozar dos privilégios dos filhos de Deus, que é bênção, e ficar por aí. Então, não pode ser jargão proclamar as boas novas do Senhor. E a igreja hoje tem usado isso como jargão, muito mais do que como ação. Aí eu vou usar aquele livro lá, né? Doutrinas da Graça na Vida Prática. Eu recebo e passo. Recebo e passo. Eu não posso ficar só crescendo, ficando inchado com aquilo que recebo e não ter coragem de falar do Evangelho, não dar o testemunho. Porque o Espírito Santo deu testemunho de Cristo para você, que é o que nós estamos olhando. Se o Espírito de Cristo, né, o Espírito Santo deu testemunho para você, você tem que dar o testemunho para outros. É assim que funciona o Evangelho. Por isso que nós recebemos, porque alguém deu testemunho. Assim que cresce, né, o Evangelho. Seguindo, obrigado, William. Respondeu a pergunta? Tá. Aí, entretanto, essa é apenas uma única forma de se observar essa questão. Em outro lugar, o Filho é quem enviará o Espírito, o Pai. Aí 15:26, assim como o Pai enviou o Filho ao mundo, assim o Filho enviará o Espírito ao mundo. 16:7. O Espírito é enviado pelo Filho, tanto pelo Pai, de modo que temos então os seguintes relacionamentos. Eu vou passar aqui porque nós já lemos lá o credo, tá bom? Esse aqui é o que está lá no credo. Deixa eu ver aqui. Isso. Pode passar. Então, assim registra então a revelação do Filho, a revelação do Senhor sobre o mistério da Trindade. Aqui podemos passar esse slide também, eu já falei. Ok. Aí, muitas vezes então, recebendo tudo que nós recebemos, é o que eu acabei de falar, não está fora do tema, mas assim, alguns detalhes só que saíram. Mas o ponto principal o membro da igreja tem ignorado a Trindade e muitas vezes tem ignorado, com licença, me perdoe. Tem ignorado a
a obra do Espírito Santo. Eles têm ignorado a obra do Espírito Santo. E aí a pergunta é, qual então a importância da obra do Espírito Santo? Está dentro dessa pergunta. Qual a importância da obra do Espírito Santo? Alguém pode dar algo que lembra a importância da obra do Espírito Santo? Alguém? Eu sei que a igreja sabe. Perfeito. O Espírito Santo convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então, em primeiro lugar, nós vamos... Pode passar? Sem o Espírito Santo não haveria, então, o Evangelho, nem o Novo Testamento. Nós estamos pegando da plantação da igreja para frente, tá bom, William? Mas, esse mesmo Espírito Santo que inspirou os profetas, ok? Então, a Bíblia Sagrada, ela é a inspiração de quem? Do Espírito Santo. Então, a obra do Espírito Santo, em tudo aquilo que nós lemos, e aí nós podemos usar na parte prática uma oração assim. Quando você lê a palavra, você pode fazer uma oração assim antes. Senhor, ilumine o meu entendimento para entender a tua palavra. Aquela palavra que o teu Espírito inspirou no passado, que ela faça sentido para mim hoje. E que eu possa ser edificado por meio da sua palavra. Porque o Espírito é o mesmo. E é esse Espírito que vai aplicar em nós. Sobre o que eu falei aqui, eu falei sobre 2 conceitos importantes, que o nome é exegese. O escrito para aquela época, nós chamamos hoje isso de exegese. Você vai pedir ao Senhor, Senhor, me dá a clareza da tua palavra que foi escrita lá para Moisés, para o povo de Israel, no momento que eles estavam no deserto, que isso tem a ver comigo? Traga o entendimento, é o mesmo Espírito. Então, a exegese era tudo o que estava acontecendo com eles naqueles dias. E agora eu preciso de ter um entendimento para tudo que está acontecendo comigo hoje em dia, senão o Evangelho não é relevante na minha vida, não vai fazer sentido. Vai ficar só uma história de Moisés. Mas uma história de Moisés, o que é a história de Moisés? Então, tem a ver comigo. A pergunta então é essa. Pode passar. Sem o Espírito Santo não haveria o quê? O Evangelho nem Novo Testamento. Quando Cristo deixou o mundo, ele confiou a causa aos discípulos. Olha que interessante. Os discípulos são homens, eram homens pecadores, como nós o somos. Cheio de falhas, defeitos. Aqueles que às vezes você fala, nossa, nem parece que eu sou crente. Às vezes você se questiona se realmente é um cristão. Sabendo que é, mas você se questiona, isso que eu fiz não é de um servo de Deus. O servo de Deus não pode fazer isso. Aí você fica aborrecido com isso. Então, eles eram da mesma forma. Eles foram discipulados. E o Senhor Jesus disse a eles, olha, vocês lembrarão de todas essas coisas. Tudo que vocês aprenderam, vocês se lembrarão. Faz todo sentido para nós, quando nós lembramos então da confissão de Guanabara. Que aqueles irmãos tiveram uma noite para confeccionar escrever uma confissão, dizendo que criam no Deus Pai, Filho e Espírito, e que eles não abandonariam a fé. Em uma noite eles escreveram uma maravilhosa confissão da fé que eles tinham. Então o Espírito Santo é o mesmo, e vocês lembrarão daquilo que foram ensinados. E olha no que resultou essas palavras de Jesus. Vocês se lembrarão. Aí, os discípulos, a maioria deles, foram utilizados para escrever os evangelhos, aqueles que caminharam com Jesus. Os apóstolos foram utilizados para escrever, o apóstolo, foram utilizados. Pedro, João, eles andaram com Jesus. Eles lembraram das coisas. E lembrar das coisas é uma ação do Espírito Santo. Senhor, me traz à memória aquilo que me dá esperança. Sabe quem vai fazer isso? O Espírito Santo. É o Espírito Santo. Quantas vezes nós estamos tristes, aborrecidos com várias coisas, nós não temos a humildade de chegar ali, Senhor,
Eu sei, nós oramos, a igreja ora, né? Os crentes oram, principalmente nesses momentos, mas é reconhecendo detalhes. Senhor, o teu Espírito habita em mim, a tua palavra eu amo, me traz clareza, tira a confusão, tira aquilo que é obscuro e traz a luz. O seu Espírito é o Espírito da verdade, da verdade. Nós acabamos de ler isso aqui, versículo 17 diz assim, o Espírito da verdade, e o mundo não pode receber, porque não o vê, não o vê, nem conhece. Vós o conheceis, porque ele habita conosco e estará em vós. Isso é maravilhoso. A terceira pessoa da Trindade, pessoa que tem consciência e autoconsciência, habita em nós. Ele é o penhor da nossa herança. Ele estará conosco. Imagina quando você estiver na frente de Cristo e o Espírito Santo te apresentar para entrar. Ele habita em nós. Ele é o penhor da herança. Ele é o penhor da herança. Então ele inspirou João, ele inspirou Pedro, ele inspirou a Paulo, Tiago, ele inspirou a Mateus, a Marcos, a Lucas. Ele inspirou o autor de Hebreus, que nós não sabemos exatamente quem é. O Espírito Santo inspirou. É ele que apresenta Cristo para você. É ele que te revela Cristo. É o Espírito Santo que te convence do pecado, do juízo e da justiça e fala, essa é a outra pessoa. Outra pessoa. Cristo. É maravilhoso. É maravilhoso. E aí, olha só, aqueles homens pecadores, né? Aquele que negou a Jesus, Pedro, talvez aqueles que tenham fugido, aqueles que o texto vai dizer que eles estavam dormindo, na hora que Cristo estava lá no Getsemane. Então, aqueles homens pecadores, o Espírito Santo operou milagrosamente. E eles, então, escreveram os evangelhos e a palavra de Deus. Então, sem o Espírito Santo, nós não teríamos a palavra. Nem no Antigo, nem no Novo. Nem no Antigo, nem no Novo. Caminhando. Temos alguns textos aqui para continuar, e eu gostaria que vocês abrissem. Ele ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 14, 26, nós já lemos. João 12, 49, 50. Diz assim, alguém quer? Tem alguém? Ok, obrigado, Silvia. Desculpa, eu não tinha visto. João 12, 49 e 50. Isso. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai mo tem dito, assim falo. Então, esse aqui é o próprio Senhor Jesus falando dos ensinos dele. E quem que escreveu os ensinos de Jesus? Os apóstolos, inspirado pelo Espírito Santo. Foi esses, né, usados por Deus. 16, capítulo 16, 12 a 14. Pode ler, por favor, alguém? O próximo texto é o capítulo 15, 26 e 27, mas é o capítulo 16 agora, 12 a 14. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e eu vou-lo há de anunciar.
Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Um pouco e não mais me vereis. Outra vez um pouco e ver-me-eis. Ok. Outro texto, ficou claro? Sobre a ação do Espírito Santo, então, na vida deles, quando Jesus os deixasse? Ok. Agora o 15, 26 e 27. O capítulo 15. 26 e 27. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Ok? Então, o Espírito Santo, só para fechar esse assunto, é que fala por meio dos profetas. Né? Os profetas e os sacerdotes e os apóstolos falam sendo boca de Deus ao escrever a palavra. Por isso que quando nós lemos, nós falamos a palavra de Deus. E por isso é tão sério nós negligenciarmos a palavra de Deus. Em outras palavras, como nós estamos negligenciando a palavra de Deus, a inspiração inerrante das Escrituras, nós estamos negligenciando a ação do Espírito Santo. Olha só, você não sabia que você peca contra o Espírito quando você não lê a palavra. Você está desfazendo do Espírito Santo, em outras palavras, né? Não está dando o devido reconhecimento da palavra e da autoridade. Aí, eu vou pegar um texto para usar essa... Não precisamos ler. O Senhor Jesus disse assim, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, anunciando todas as coisas que vos tenho dito. Ok? Então, Mateus 28, 19 e 20. Quando nós não obedecemos, nós estamos desprezando aquilo que o Espírito Santo disse que nós deveríamos fazer. É Deus. É Deus. A palavra inspirada por meio do Espírito Santo. Nós não estamos fazendo. Aí volta para aquela aplicação. Israel não fez. Foi disciplinado. Oi? Você está falando do Espírito Santo e eu posso pensar, então, que a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, ela foi meio que limitada, porque ela agia especificamente em uma pessoa, em uma situação, para um fim determinado. E hoje é diferente, porque todos os crentes, eles recebem esse Espírito e são esclarecidos da palavra, né, e nas suas consciências, para viver uma vida de santidade? Não exatamente, quase isso. Sua pergunta é muito boa. Por que eu não poderia limitar a ação do Espírito Santo? Porque seria como se você não anunciasse o Evangelho hoje. Você recebeu e você, que eu digo você, qualquer um de nós, não passássemos adiante. Israel fez isso. Então não foi o Espírito Santo que foi limitado. Israel recebeu e ele deveria passar. Então o pecado de Israel não proliferar, não falar, né? Não divulgar das coisas de Deus. Na economia da Trindade, eles agem de maneira diferente, com ações muito mais efetivas em algumas áreas e talvez menos efetivas nesse sentido, como papéis na economia da Trindade, não como Deus. Tem você, aí você pergunta então, quem morreu na cruz? Uma pessoa. Quem é a pessoa? Jesus Cristo. Então, na economia da Trindade, então temos o papel de uma pessoa ali sendo se tornando mais acessível, pode-se dizer assim, mas não deixa de ser um Deus, um único Deus. Entendi. Sim. Isso. Boa.
Então, essa questão que você está tocando nela é justamente muito mais na economia da Trindade, nessa distribuição. Mas como Deus, eles agiram simultâneo. É o sim e não, tudo bem? É o sim e o não. É porque, não estou fugindo da resposta, de fato é. Porque realmente quem morreu na cruz foi Cristo. Né? Que Cristo, Jesus é Deus? Jesus é Deus. Então, mas quem morreu? Foi uma pessoa. Uma pessoa. Então, nesse sentido, a inspiração da palavra de Deus é o Espírito. Lá, aí você olha para isso, você vê com mais de clareza, um pouco mais de clareza. Você diz lá no começo, quem disse no princípio lá, Moisés vai dizer, no princípio quem fez o quê? Criou Deus, os céus e a terra. E depois, ele disse o quê? Haja luz. Quem é o haja? Na economia da Trindade você vê elas trabalhando de forma diferente, mas é o mesmo Deus. É isso que torna a Trindade mais assim, intrigante para nós e difícil de compreendê-la. Nós não compreenderemos totalmente, mas os papéis eles se diferem nesse sentido. Tudo bem? Se nós falássemos que o Espírito Santo, aí nós limitaríamos o Espírito Santo, que seria um problema. Então, eu prefiro não admitir isso daí. É muito sério você admitir. Mas na economia da Trindade os papéis são vistos, ora um, ora outro, com mais nitidez. Ok? Estamos caminhando já para o final. Eu preciso de falar de um texto também aqui, de 1 Coríntios 2, 1 a 5. Nós vamos ler os dois textos, que daí, mencionar pelo menos, porque nós já tratamos dos dois assuntos aqui. O 1 Coríntios 2, ele vai dizer o seguinte, 1 a 5. O que Paulo diz aqui, né? O caráter da pregação de Paulo. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. Foi em fraqueza, temor e grande tremor, que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a nossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. A nossa pregação não é nossa pregação. A nossa pregação não é nossa pregação. A nossa pregação tem que ser em sabedoria e em poder de Deus, na palavra de Deus. Por isso que se fala tanto hoje em pregação expositiva, e sequencial de preferência. A sequencial é para ajudar a igreja a entender todo o livro, a sequencial é para ajudar a tratar de um assunto, a sequencial é para ajudar para que o pecado do pastor não se afugente para pegar texto que confronta ele. Eu não estou falando de ninguém, eu estou falando da pregação em si. Tá bom? Então você pega um livro lá, vai ter um ponto que trata sobre dízimos. Então você está pegando sequencial, quando chegar a vez do dízimo, você vai tratar do dízimo. Então você vai tratar dos pecados, se é idolatria, idolatria, se é pornografia, pornografia, qual área que for necessário, o texto vai falar o que você tem que fazer. Então nós temos que ler a palavra de Deus com esse mesmo interesse. Mesmo interesse, o mesmo sentido. Né? A pregação da palavra de Deus. E aí, a Bíblia de vocês possivelmente estejam aberta no mesmo texto, e aí eu quero ler também o 6 em diante, que diz assim: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos de sabedoria de Deus em mistérios, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a própria glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desses séculos conheceu, porque se tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que tem preparado para aqueles que o amam. Essa é a sabedoria de Deus. Essa é a sabedoria de Deus que nós temos que pregar. Sabedoria de Deus, o Evangelho. Você vai pregar Cristo, vai falar do pecado,
vai falar de Cristo como a solução para o pecado, e quem está fazendo isso no coração daquela pessoa é o Espírito Santo. Quem vai trazer a luz para ele entender que ele é um pecador é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Oi? Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito de todas as coisas prescruta até mesmo as profundezas de Deus. É maravilhoso. Aí eu quero abrir um pouquinho de parênteses aqui. Quando um cientista está pesquisando uma doença que nós achamos que ela é incurável, quantas doenças incuráveis já foi descoberto a cura com medicamento? Milhares. Muitas doenças que nós chamamos de incuráveis. Quem vai lá e traz à luz o entendimento para aquela pessoa olhar para aquele negócio lá, para aquela célula, bactéria, um vírus, e vir ele o entendimento depois de estudo, e ele saber agora o que ele vai ter que fazer com aquilo para neutralizar a ação daquele invasor, é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não trouxer entendimento para ele, ímpio, ele não vai descobrir. Ele não descobrirá a solução. O Espírito Santo. Que muitas vezes nós negligenciamos com a palavra na mão. Palavra na mão. É uma ação do Espírito Santo. Trazer. O Espírito Santo, a Bíblia diz que os céus revelam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras da sua mão. O Espírito Santo que faz com que você contemple aquilo lá. As obras de Deus. Porque elas estão feitas. Mas esse revelar de Deus é a ação do Espírito Santo. Então, eu vou pegar aqui mais um ponto e aí a gente fecha. E aí, em segundo lugar, sem o Espírito Santo, embora eu tratei praticamente tudo, sem o Espírito Santo não haveria fé, que é o que eu já tratei. Não haveria fé e não haveria novo nascimento. Em resumo, não haveria cristão. Não existiriam cristãos sem o Espírito Santo, que é o irmão Juarez comentou. É o que difere. É o que difere. Uma pessoa, eu vou usar essa ilustração, talvez não seja a melhor que existe, mas ela nos ajuda a entender. Uma pessoa que ela é absolutamente cega, ela não vê em absolutamente nada de luz. E ela não discerne também a luz, as cores. Ela discerne por meio do tato. Mas a luz e cores, você não discerne por meio do tato, a não ser que você colocar uma textura diferente e ensinar para ela, essa textura aqui é uma cor branco, essa textura é uma cor azul, essa textura é uma cor verde. Mas quando ela estiver em outro lugar e ela passar a mão, a textura daquela parede ou daquele ambiente, se estiver diferente, ela vai achar aquela cor. Percebe? Ela consegue ter uma noção de diferença, sabendo o que é diferença, mas não sabe discernir. Então, isso é o que acontece na mente, no coração de uma pessoa que não tem Cristo, sem a iluminação do Espírito Santo. Ela não conseguirá discernir. É isso que o Espírito Santo faz. Ele traz luz nas trevas e discernimento. Então, por isso que existem os crentes, que foram, aqueles que foram iluminados pelo poder de Deus. Finalizando. Então, qual é a nossa resposta, então, diante disso? Qual é a nossa resposta? Pode ir lá para o final, se quiser. Nós honramos o Espírito Santo. Ao reconhecer a sua obra, confiar nela, ou desprezarmos ignorando, desta forma, se nós desprezarmos, ao não honrarmos e desprezarmos, ignorando, desta forma desonramos o Espírito Santo, o Consolador. Se nós ignoramos a obra de Cristo, se nós ignoramos a palavra, e quanto à nossa fé, reconhecemos a autoridade da Bíblia, o profeta, o Antigo e o Novo Testamento, inspirado pelo Espírito, lemos e ouvimos com reverência e a receptividade devidas à palavra de Deus.
Se não o fazemos, desonramos o Espírito. Na nossa vida, aplicamos a autoridade da Bíblia e vivemos pela Bíblia? O irmão Joris falou sobre isso. Independente de alguém que possa nos dizer contra isso, reconhecendo que a palavra de Deus não pode ser outra coisa senão a verdade, porque Ele é o Espírito da verdade. Quando nós pusemos dúvida na palavra, nós estamos duvidando do Espírito da verdade. E nós estamos pecando. E o que Deus disse, se é a vontade, e que ela se cumprirá. Se não for assim, desonramos o Espírito Santo, que nos deu a Bíblia. Nosso testemunho, lembramos que somente o Espírito Santo, pelo seu testemunho, pode autentificar o nosso. Nós lembramos que sem o Espírito Santo, você chega lá na frente de Cristo, Ele não vai falar, entra bem-vindos de meu Pai. Sem o Espírito Santo, você não ouvirá isso. Ouvirá uma frase muito dura. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Sem o Espírito Santo. Nós buscamos-lo e confiamos que Ele e eu façamos então essa realidade da nossa confiança, como Paulo fez, nós falamos aqui do Evangelho, né? Deixando de lado os truques da inteligência humana. Se não for assim, desonramos o Espírito Santo. Podemos ter alguma dúvida do que a presente esterilidade da vida da igreja seja julgamento de Deus sobre nós pela maneira como desonra o Espírito Santo. Nós temos ideia de que quando nós desonramos o Espírito Santo, o Senhor pode então derramar juízo na igreja. Nesse caso, que esperança temos de que este juízo será removido até que aprendamos a honrar o Espírito Santo no nosso pensamento, oração e prática? Pensamento, oração e prática. Ele testificará. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que as igrejas dizem. Eu não abordei são muitos os textos que nós temos fala do Espírito Santo. O ponto principal para nós, é entendermos um pouco mais sobre a pessoa, que o Espírito Santo é uma pessoa autoconsciente, que Cristo é uma pessoa autoconsciente, que Deus é uma pessoa autoconsciente e que esses três eus autoconscientes são um único Deus. E que então nós precisamos honrar esse Espírito que nos dá a sua palavra. E quando ele fala, confronta, quando vocês forem confrontados pela pregação da palavra ou pela leitura, para um pouquinho e reflita sobre aquilo. O Espírito Santo está falando. Verifique então, como o salmista Davi disse, vê se há algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Peça a Deus humildemente para que o Espírito Santo traga o entendimento daquilo na sua vida e você se torne parecido mais com Cristo, que é também uma obra do Espírito Santo, que é a santificação na nossa vida. É obra do Espírito Santo quem nos santifica. Que Deus então assim nos abençoe a ter mais preocupação com a ação do Espírito Santo em nossa vida. Tem mais alguém que queira falar? Ok? Podemos encerrar? Vamos orar então? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado a Deus por conhecer um pouco mais do Deus que se revela. Te louvamos a Deus então pelo teu cuidado para conosco, tua direção, a tua instrução por meio da tua palavra. E que os nossos irmãos e eu sejam edificados e possamos refletir a ação do teu Santo Espírito em nossa vida. Perdoa nossos pecados, aumenta a nossa fé, prepara-nos, ó Deus, para logo mais estarmos aqui para te adorar. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém.